Boa noite. Vamos para a nossa segunda videoconferência, agora tratando sobre atos processuais na Justiça do Trabalho. Como de praxe, nós vamos postar esta videoaula e vocês entram nessa nova série de slides que já está à disposição de vocês no disco virtual. E logo vão até o fórum de discussões também na página de vocês, da turma, na cadeira de Direito Processual do Trabalho. Acessem lá e ponham as suas dúvidas, considerações ou simplesmente o registro de presença, ok? Então, dentro disso, meus caros, agora nós entramos em temas que me parecem um pouco mais tranquilos do que toda aquela matéria de competência material e territorial e funcional, que era um pouquinho mais complexa ao meu ver. De certa forma, tudo o que nós vamos tratar aqui de atos processuais, vocês já viram na teoria geral do processo ou no processo civil. Então, o que eu vou me ater, mais que nada, ao tratar de atos processuais no processo do trabalho, é as peculiaridades que a CLT nos apresenta de forma específica para a validade dos atos processuais. Porque, afim e a cabo, o que nós vamos estudar aqui é fazer um ato processual para que ele não seja, no decorrer do processo, anulado ou nulo. Então, para isso, nós temos que entender as regras de validade dos atos processuais. Assim, é necessário que a gente pegue de prima aqui o artigo 770 da CLT, que vai trazer aqui para o processo de trabalho algo que vocês já sabem, que é o princípio da publicidade dos atos processuais, que a nível constitucional vai aparecer também no artigo 5º da Constituição Federal, porque em um artigo de direitos fundamentais e garantias do cidadão. Porque um país que se quer democrático, ele tem que ter esta publicidade de atos processuais. Não é possível que, de forma ordinária, só algumas pessoas tenham acesso a um processo judicial. Todos, além das partes, podem consultar esses processos. Em questões de direito administrativo, de processos licitatórios, até mesmo penais em alguns momentos, por todas essas questões de corrupção política que nós temos no Brasil também, o acesso do cidadão ao processo para ver o que está acontecendo lá é vital. Então é por isso que aparece no artigo 5º da Constituição Federal o princípio da publicidade dos atos processuais. Ou seja, é uma liberdade pública a nível constitucional e que, portanto, deve ter uma interpretação extensiva para a sua prática e exercício. O que vai ter uma interpretação restritiva é justamente o limite a esse direito constitucional, porque nós sabemos que nenhum direito é absoluto, ele tem limites. Então, pode ocorrer que em determinado processo exista uma razão de limitar o acesso deste processo a terceiros. E, na prática trabalhista, isso não vai ser comum. Isso vai ser a exceção à regra. Talvez eu tenha uma justa causa imposta ao empregado de uma conduta que viola os seus direitos personalíssimos, a sua honra, a sua intimidade, a sua imagem, e ou simplesmente dificulta o seu reingresso no mercado de trabalho. Este é só um exemplo. Eu poderia estar falando também dos livros contábeis da empresa, poderia estar falando do sigilo fiscal da empresa, ou seja, eu tenho que ter algo muito importante, como por exemplo outro direito constitucional, como o direito à intimidade, para que o juiz decrete a limitação ao princípio da publicidade do ato processual, ou seja, o segredo de justiça. Vocês, por exemplo, tiveram que fazer, ou irão fazer ainda, os relatórios de audiência. Talvez alguma audiência, como ato processual que você tenha sido convidado a se ausentar da sala de audiência. Por quê? Porque eu tinha ali um segredo de justiça. Isso pode ocorrer, inclusive,
em um recurso a nível de TRT, quando um advogado vai fazer uma sustentação oral em um processo que foi decretada o segredo de justiça, faz com que todos os outros advogados se retirem da sessão de julgamento para que fique apenas as partes, os procuradores e os julgadores para essa sessão de julgamento. Isso é a exceção à regra geral do princípio da publicidade, que é a exceção, a limitação é o segredo de justiça. Tranquilo, né? E aí, uma outra questão bastante tranquila, que vocês já viram também, é a prática desse ato processual. Ele tem algumas características temporais. Então, peguem, por exemplo, o artigo 770 da CLT, e você vai ver lá que o ato processual deve ser praticado em dias úteis, das 6 da manhã até as 20 horas. E você se pergunta, mas professor, eu não consigo entrar depois das 19 horas no prédio do Fórum Trabalhista de Joinville. Efetivamente, mas os atos processuais poderão ser praticados pelo juiz até as 20 horas, por exemplo. É isso que está se colocando. E aí tem uma pegadinha nessas hipóteses, que é o artigo 770 CLT e o artigo 813. Acabei de exemplificar com a audiência, dizendo que a audiência é um ato processual. Porém, a audiência é um ato processual sui generis, ou seja, tem características próprias. Então, o artigo 813 da CLT diz que uma audiência, para ser válida, ela tem que ser iniciada às 8 e encerrada até, ou iniciada até antes das 18 horas. O que eu quero dizer com isso? Posso iniciar uma audiência às 18 horas? Sim, posso. Eu posso ir, por exemplo, até às 11 horas com essa audiência? Sim, e aí que está essa característica específica da audiência. O artigo 813 diz que uma audiência pode durar até 5 horas. Isso quer dizer o seguinte: se eu comecei às 18, 19, 20, 21, 22, 23 horas. Ou seja, o artigo 813, ele marca uma diferença com o que acabamos de ver o artigo 770. Então vamos colocar de forma bem didática. O artigo 770 CLT marca um gênero de validade para o ato processual que deve iniciar das 6 até as 8 da noite. Já a audiência é uma espécie. Artigo 770 é gênero e artigo 813 da CLT, que é uma espécie, marca algo diferente. As audiências, para serem válidas, têm que começar das 8 até as 18 horas. Se iniciou às 18 horas, pode, em qualquer tipo de audiência, que começou antes também, pode durar até 5 horas. Caso o juiz extrapole esse período dado pela lei, talvez o ato possa ser anulado mais tarde. Então, para isso, existe uma questão prática. O juiz, que vai passar um pouquinho das 5 horas dessa audiência, para aproveitar o ato, ele vai fazer constar na ata da audiência a anuência de partes e procuradores para aquela audiência passada das 5 horas, 5 horas e 15, por exemplo, que é razoável. E aí que eu encontro justamente o artigo 775 da CLT, que foi alterado pela reforma trabalhista de 2017. Esse artigo 775, ele dá alguns poderes ao juiz para prorrogar prazos quando ele entender necessário. Portanto, ele tem que justificar o porquê que está estendendo um ato para fora do que está prescrito em lei, para que não tenha a anulação deste ato. Muito interessante para os dias atuais é justamente o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 775, que diz que os prazos podem ser prorrogados em virtude de força maior devidamente comprovada, ou seja, o coronavírus. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, por exemplo, suspendeu prazos. Os prazos e audiências estão suspensos na Justiça do Trabalho de Joinville, no TRT de Santa Catarina, até o 30 de abril de 2020. Ou seja, eu tenho um motivo claro, notório, de força maior, que fez que o tribunal,
assim como poderia ser feito pelo juiz, mas nesse caso é competência funcional do tribunal mesmo, suspendeu prazo, suspendeu audiências para que ninguém tivesse um contágio ou esse perigo de doenças, né? E eu queria que vocês dessem uma olhadinha também no parágrafo único do 770 da CLT. Por quê? Ainda que ali faça uma referência direta ao ato processual de penhora, autorizando a penhora que não seja em dia útil, em domingos e feriados, mas quando tiver a autorização judicial. É aquele mesmo caso em que o juiz, com alguma experiência, está na ata da audiência a anuência de partes e procuradores em fazer uma audiência um pouquinho maior das 5 horas permitidas por lei. Então, aqui o parágrafo único entende, ora, eu tenho aqui uma ação que trata sobre restaurantes, estou na fase de execução, e o grande dia deste executado, que ele tem um caixa um pouquinho maior, é aos domingos. Eu estou processando um time de futebol, que sei que ele joga aos domingos à tarde, e lá eu tenho uma bilheteria cheia de dinheiro. Posso penhorar? Ainda que domingo não seja claramente um dia útil ou um feriado? Sim, quando tiver esta penhora autorizada judicialmente. Feito? Então, são estas questões que a gente entende o início da nossa série de aulas sobre atos processuais. Que, como vocês todos sabemos, nós passamos já há algum tempo, especialmente na Justiça do Trabalho, de um processo puramente físico, em papel, para um processo virtual, para um processo eletrônico. Tanto que o nosso sistema, ao qual opera todos os processos eletrônicos desde 2013 na Justiça do Trabalho, é o PJE, Processo Judicial Eletrônico. Trago nos slides todo um histórico com os regramentos de algo que começou lá em 2006 e aqui em 2020 nós já temos algum desenvolvimento dessa ideia de atos processuais eletrônicos. Nesse sentido, o CPC de 2015 também nos auxiliou bastante para eu entender a validade desses atos eletrônicos. Peço a vocês que deem uma lidinha, não só nessas questões dos slides, mas que fique atento a estas regras, que se repetem aqui na Justiça do Trabalho, no que diz respeito ao CPC de 2015 e, principalmente, como regra geral, eu tenho que entender que a responsabilidade para essa transmissão de atos processuais de forma eletrônica é do emissor. Portanto, se eu faço um ato que não está condizente com as regras processuais ou procedimentais para o envio de dados eletrônicos, eu poderei ter justamente a nulidade desses atos. É por isso que eu peço que vocês deem uma lidinha em toda a legislação que está aí nos slides à disposição de vocês, e havendo algum tipo de dúvida, por favor, vão até o fórum de discussões para que nós possamos discutir um pouco mais sobre esses temas. A próxima videoaula eu vou falar sobre forma dos atos processuais e outras características. Por hoje é só. Fiquem bem, fiquem com Deus e tudo vai terminar bem. Boa noite.